tarde a vocês que estão aqui. Hoje nós vamos abrir espaço para duas figuras que estão começando a vislumbrar a literatura de Osman Lins, né? Eu que adoro a graduação e estou longe, distante, né? Uma vez aposentado, a gente já não tem acesso à graduação. De certo modo, me sinto hoje como se estivesse ao lado de todos aqueles meus alunos. Acho que a graduação sempre me encantou, confesso até que mais do que a pós-graduação. Eu adoro a ideia de abrir espaço, de entusiasmar, de puxar para um lado e trazer para ver aquilo. Eu sinto uma falta imensa da graduação. Como são ambos membros de um grupo que está começando agora, quer dizer, já tem um tempo, mas em relação ao nosso, ele é recém. Então, e é coordenado por Araci, lá na Universidade Federal do Maranhão. Eu vou deixar que ela apresente para vocês esses dois. Então, passo a palavra para a Ara. Muito obrigada, Beth, que é a nossa orientadora amor, né? Foi minha orientadora de doutorado, é a líder do grupo de que eu faço parte, o GATAP, em Brasília, e aqui no Grupo São Luís eu sou a coordenadora, mas também sou parte muito orgulhosa e feliz, onde eu aprendo tanto, que é no nosso grupo de Brasília, da UNB. Ainda estou assim, da invasão. Por falar em invasão, nossa. Tudo invade tudo aqui. Tudo invade tudo, que loucura. E assim, muito feliz de trazer hoje, apresentar esses dois grifos, que é o nome do meu grupo na Universidade Federal do Maranhão. Grifo em homenagem, sim, ao grifo do Avalovara, também ao grifo da Alice, né, que foram as duas obras que eu trabalhei no doutorado. Então, é um bicho híbrido dos meus livros híbridos. Então, com muita alegria eu apresento esses dois que são bem recentes. O grifo foi inaugurado, tive data de inauguração e tudo, que a gente fez um sarau poético, e em 2017, no dia 27 de março, que é o Grifo Day, que a gente chama. E os dois meninos de hoje começaram a ler Osman Lins, o Danilo ainda em 2019, e o Matheus já em 2020, né? E eu também estou vendo aqui outros grifos, como a Társila, que é a primeira grifa, a primeira leva, né, da graduação, hoje ela já está no mestrado. A Ellen está aqui também. Também estou vendo alguns outros alunos de graduação de Brasília, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, foram alunos da Luciana. Mas os dois meninos hoje, eles se fincaram tão fortemente na leitura do Osman. Todos os dois são pesquisadores PIBIC, eles vão falar deles, né, mais adequadamente. Estão em diferentes períodos da graduação, mas estão profundamente envolvidos, cada um a seu modo, com esse escritor que nos move, que nos ensina tanto, né? Então, eu já chega de tanto eu falar, com muita alegria. Então, vamos começar pelo Danilo? Ok. Então, sim. Passo a palavra ao meu querido Danilo Carvalho Marques. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado por comparecerem, todo mundo. Como a professora Araci já me apresentou, meu nome é Danilo Brasil Carvalho Oliveira Marques, sou estudante de letras pela Universidade Federal do Maranhão, faço parte do Grifo, né, de estudos literários com base em pesquisa osmaniana, e meu PIBIC, minha pesquisa PIBIC, ela é voltada para estudos de narratologia e estrutura narrativa, utilizando como base o livro Avalovara. Como esse evento, o tema dele, né, de hoje, é sobre o primeiro Osman, a gente nunca esquece, eu preparei um texto, trouxe um texto aqui para ler para todos vocês, sobre a minha experiência com a leitura osmaniana, com o meu contato com a literatura de Osman Lins. É um texto um pouco lírico, mas ele todo, sim, foi feito com base no que é a literatura osmaniana para mim. Bom, quando fui convidado
a dar este depoimento sobre o meu contato com a literatura osmaniana, de imediato fui tomado por uma euforia. Afinal, falar sobre meu escritor favorito é talvez uma das atividades mais prazerosas que eu possuo na atualidade. Faço isso de graça com meus conhecidos sem ninguém me pedir o dia inteiro, imagina ser convidado a falar aqui. Porém, ao pensar como iniciaria o assunto, me peguei preso numa barreira. Por onde começar? Afinal, não existem começos nem finais bem definidos para uma história, como todo osmaniano bem sabe. Porém, se admitirmos uma jornada como um recorte de uma reta, é possível a partir daí delimitar seu ponto de partida. E o meu ponto de partida nessa jornada, como leitor e acadêmico osmaniano, se inicia aos meus 6 anos de idade. Tendo aprendido eu, quando pequeno, a ler muito cedo, as letras e suas combinações quase aleatórias me pareciam nessa idade uma selvagem floresta a ser desbravada. A cada nova leitura, a cada nova palavra que eu aprendia, me intensificava a cada vez mais e mais e mais. Até que a natureza me vem com uma barreira contra a minha nova habilidade. Assim como Abel, também tive minha cisterna. Aos 6 anos, fui diagnosticado com 4 graus de miopia. Não me deixando vencer por esse nevoeiro, como todo bom míope, enfiei um par de óculos e uma milha de livros na cara. Passei a afundar-me na literatura, cada ano devorando livros e mais livros, me perdendo pelos infindáveis e babilônicos labirintos das bibliotecas públicas e escolares por onde fui moldando aos poucos meu perfil e minha personalidade. E minha vista cada vez piorando mais e mais e mais. Como uma espécie de fogo de Prometeu, a irônica e punitiva córnea, lá no fundo do meu olho, ia se esticando mais e mais, como se quisesse me delimitar um ponto em que, passando eu do limite de caracteres permitidos a um ser humano ler, a mesma se rasgaria, e eu finalmente estaria proibido de ler qualquer palavra mais. Seria naquele momento um moderno Polifemo, à procura de ninguém. E a pergunta sempre me tornava a cabeça: por que faço? Por que leio? Por que me desafio e entrego este inimigo nebuloso da miopia que me degrada a vista a cada dia? Por quê? Novamente, assim como Abel, também tinha eu a minha cidade enigma. Também possuía a minha própria busca. Buscava nos livros, nas palavras, nas linhas e páginas amareladas dos calhamaços velhos que eu encontrava nas prateleiras, aquela resposta. Aquela literatura que me serviria de analgésico para as dores e para a iminente cegueira para a qual minha visão caminhava. Busquei. Por muito tempo busquei. Busquei sem saber exatamente o que queria encontrar. Fosse uma cidade feita de pássaros ou uma baleia branca que saltasse de uma letra M. Nunca satisfeito, atirava meu arpão para todas as páginas que passavam diante de mim. Eis que, aos 22 anos, leio pela primeira vez, com a professora Araci, o conto O Pássaro Transparente, do livro 9 Noveno. Ali senti algo que jamais senti em qualquer outro texto. Uma quase certeza. Daquelas palavras emanava um brilho que refletia em mim. Nunca na minha vida eu havia sentido euforia lendo. O ato até então me remetia a conforto, tranquilidade. A leitura do texto osmaniano de primeira me trouxe efervescência, um desassossego, uma necessidade de ler e descobrir mais e mais e mais. Sabia que ali havia algo de diferente. Me sentia como um arqueólogo, descendo nos níveis mais profundos de uma tumba e descobrindo os mais misteriosos segredos de uma civilização antiga. Seguimos a leitura e minha barriga criava abelhas que zuniam no intestino pelos ossos da espinha até a base da garganta, até que enfim, na narrativa Conto Barroco ou Unidade Tripartita, cruzo meus olhos pela seguinte descrição do cenário noturno do conto. A cidade, esfera armilar de silêncios, dissolvendo-se no ácido da lua. Ali, naquela frase, eu soube que havia encontrado. Ali eu soube o que era que eu buscava. Ali eu soube que a literatura osmaniana era a literatura que eu busquei durante meus 19 anos de leitor. Aquela compacta frase, inundada de significados e com tantas camadas de metáforas e elementos simbólicos, me fez lacrimejar os olhos. E ali eu tive a certeza de que havia encontrado a literatura que sempre quis encontrar. Saciava Osman a minha fome literária, mas plantava em mim uma fome nova, a da descoberta, da decriptografia, de buscar além
E esse além vai além dos sentidos da palavra além, do superficial num livro, além da grafia de um papel, além do puro e simples ler. Acima de ler, Osman me ensinou a compreender. Me ensinou que há muito mais no dito através do não dito. Parto então com o grifo para aquele que parecia ser o meu maior desafio de leitura até agora, Avalovara. Em meu primeiro momento, após ler pela primeira vez a frase que hoje em dia tenho gravada na memória, no espaço ainda obscuro da sala, nessa espécie de limbo de hora noturna formada pelas cortinas grossas, vejo apenas o halo do rosto que as órbitas ardentes parecem iluminar. Não atento inicialmente ao texto, me deixei obcecar por algo que até então tinha repulsa, a matemática. Deve-se lembrar a professora Araci da nossa primeira leitura coletiva de Avalovara, quando me atentei à estrutura de capítulos do livro, quanto ao número de capítulos de cada linha, cujo quadrado e a espiral formavam perfeitas sequências fibonaccias. E além de tudo, me peguei obcecado pelo número 11 e seus palíndromos. Avalovara possui 123 capítulos. Se excluirmos o tema N no final do livro, o centro do quadrado e da espiral, onde a história se completa, temos 121 capítulos. O número palindrômico, cuja raiz quadrada é 11. Se pegarmos os dois temas em que Abel não aparece, sendo esses S e o P, veremos que ambos possuem 10 capítulos, um número a menos que 11. Se juntarmos todos os capítulos do tema S, P e N, teremos 22, o dobro de 11. E eu atualmente tenho 11 graus de miopia. O que tudo isso significa? Eu não faço a mínima ideia. Já tô lendo Avalovara faz 2 anos, pela segunda vez. E continuo não fazendo a mínima ideia do que essas coincidências matemáticas significam. E talvez não signifiquem absolutamente nada, mas foi isso. Foi exatamente isso que me fez entrar de cabeça nesse livro. Essa curiosidade, esse estranhamento, esse chamado pelo mistério. Essa vontade de descobrir o que o Osman havia criptografado nessas páginas. E ao decorrer de cada leitura eu fui compreendendo mais e mais e mais. Assim como Abel, eu tive minha cisterna, minha cidade enigma. Assim como nossos 2 queridos escritores pernambucanos, eu também tive meus encontros, percursos e revelações, dentro e fora do livro. Decidi então formalizar esta leitura como minha monografia, e estudando o processo de formação estrutural do livro, hoje estou engajado na análise de Avalovara como uma obra narratológica. Teria Campbell lido Osman Lins? Teria Vogler se baseado no percurso de Abel através das cidades, pessoas e palavras para catalogar os 12 passos dos 3 atos do monomito? Teria Jung conhecido a Gorda, Olavo Ayano, Annelise Rose, Cecília, a Inominada, o Cara de Calo, para delimitar os arquétipos narrativos de sua teoria? Como estes personagens e suas estruturas se encaixam tão perfeitamente na tese destes autores de modo tão precioso, quase didático? Quem, antes de mim, se apaixonou pela estrutura narrativa de uma história tanto quanto eu, para que esses personagens tão marcantes pudessem nascer? E junto com o Grifo, passamos por 9 Novena, onde eu vi, por Avalovara, onde eu li, e por A Rainha dos Cásteres da Grécia, onde eu compreendi. De maneira solitária, também já li A Ilha no Espaço, O Evangelho na Taba, e comecei recentemente O Fiel e a Pedra. Osman, hoje em dia, é a minha Júlia Marquesinha Noni. Minha vista é minha mão direita. Espero que no fim ele me aguarde em algum lugar de Recife Olinda, com uma multidão em festa. A córnea continua esticando. Já são 24 anos e 11 graus de miopia. E Osman faz todo esse desafio valer a pena. Sei, de algum modo eu sei, que no meio desta selva de letras, destes matemáticos calhamaços que são seus escritos, eu tenho um mestre, um professor, um guia, um Virgílio que me guia e me atravessa por infernos, purgatórios e paraísos, e acima de tudo, um amigo, no silêncio preto e branco destas páginas, passeando por algum lugar desta densa mata literária, ditoso e enlaçado entre os animais e plantas do jardim. Muito obrigado. Maravilhoso. Muito bom, Danilo. Muito obrigada. A gente, então, guarda os nossos comentários, perguntas, para depois da apresentação, também do outro grifo,
Matheus Santos Braga, meu querido. Vocês me escutam bem? Perfeitamente. Bom, primeiro, gostaria de agradecer muito a oportunidade de ter convidado para ocupar esse lugar aqui que tantos de vocês já ocuparam, né, de forma brilhante, e para contar o relato de como foi me encontrar com o Osman pela primeira vez, né. Acho que, olhando em retrospectiva, a primeira coisa que eu posso dizer do Osman, de ter encontrado o Osman na minha vida, foi que o Osman foi um verdadeiro divisor de águas em relação a meu papel dentro da faculdade, principalmente, porque, num primeiro momento, o Matheus lá do passado, que estava entrando no curso de letras, era uma pessoa muito interessada em linguística, e eu queria muito seguir esse caminho, mas no meio do caminho, né, no meio da jornada, a gente vai mudando, encontrando outras perspectivas. Foi quando eu fui, pelo convite, né, de um primeiro dia de aula que eu tive com a professora Araci, para visitar o Grifo, que fazia uma pesquisa, que faziam pesquisas, leituras em cima desse escritor, Osman Lins, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, não sabia nem o que era nada. E eu aceitei. No mesmo dia que a gente teve a aula de tarde, eu já fui direto ao encontro do Grifo e ao encontro do Osman. E o que eu posso falar é que foi uma coisa arrebatadora desde o começo. O encontro com o Sublime do Avalovara, que foi o livro que eles estavam iniciando a leitura naquele dia e que eu tive o privilégio de iniciar junto com eles, e que até hoje eu nunca vou me esquecer daquele momento em que foi o começo, né, da formação da Espiral ali, com todos nós juntos, e foi um momento muito impactante. Não só pela qualidade do livro em si, mas também por conta de toda uma jornada que eu já tinha enfrentado antes enquanto leitor. Eu sempre fui um leitor muito complicado, uma mente muito avoada, muito aérea, que ela não se fixa muito. Diferente das milhas de livro que Danilo já tinha devorado, eu nunca fui uma pessoa que leu muito na minha vida, nunca consegui, porque sempre foi muito difícil. E ao me deparar com a Avalovara, naquele momento inicial, foi como se pegasse isso e eu dobrasse o nível de volatilidade da minha mente. Foi uma coisa gigantesca. Então, é como se através daquela leitura, daquela narrativa, eu tivesse que ela exigisse de mim o dobro de uma atenção normal, de qualquer leitura. E é dessa forma que começo, que através do Avalovara eu pude me construir como um leitor melhor. Porque não dava para levar simplesmente as coisas de forma atropelada, simplesmente ler a história. Não, ele te obriga a ter um nível de atenção diferente com o que você está lidando ali. Não, é como o próprio relógio, a estranheza das notas que estão fora de tom, que elas vêm em momentos que não tem a sintonia, a melodia da música certa. Então, causa uma estranheza para ti. Tu quer ver isso até o fim e quer entender essa exigência que ele traz. Passando muito tempo durante a leitura do Avalovara, a gente meio que fica preso naquele livro, e eu ainda assim não podia, de certa forma, dizer que eu conhecia o Osman, porque eu conhecia tão... Era muito ainda limitado a minha vivência, né, com a Avalovara, e foi só durante a nossa segunda leitura, que foi a Rainha dos Cáceres da Grécia, que eu pude emergir mais nesse universo, que foi justamente até durante o período que estava acontecendo o Elo, e a gente pôde aprender tanto sobre o Osman, sobre a forma como ele via o mundo,
nessa narrativa da rainha, do professor, da Júlia Marquezine, deu um ângulo diferente para ter uma apreensão maior desse escritor, né? Por mais que em alguns lugares queiram se muito separar o escritor da obra, né? A gente não pode negar que em toda obra tem um pouco de ser escritor, muito de ser escritor. E vendo o Avalovara, seguindo com a rainha, eu acho que tive essa noção do que era o Osman, e o interesse só aumentava cada vez mais. Aumentava tanto que, ao fim da nossa leitura das Rainhas dos Cárceres da Grécia, a gente pediu que voltasse, né? Todos nós pedimos para a gente voltar a ler o Avalovara, porque a gente sentia que faltava ainda ter essa outra abordagem, uma abordagem mais profunda. Foi que, poxa, passou tão rápido, a gente precisa voltar, e agora a gente já está dando continuidade na nossa segunda leitura, que está sendo uma coisa completamente diferente, né? É incrível como a gente pode ter essa noção do quão avançado era o livro para o tempo dele, para essa estrutura mirabolante que tem e que transforma realmente a história, porque a gente na primeira leitura tinha dado a gente tinha a intenção, teve a intenção de ler seguindo as linhas diretamente, né? Toda a linha A, toda a linha T, e agora a gente está tendo uma leitura de cabo a rabo do livro. Então, a gente está vendo do começo ao fim, e é incrível como ele se transforma completamente, como genial e cuidadoso o Osman foi ao escrever esse livro, né? Foi realmente uma coisa assim que eu nunca tinha me deparado antes em nenhuma mídia artística, seja filme, pintura, música, foi uma coisa completamente nova e avassaladora. Essa segunda leitura também carrega o peso da pesquisa. E, finalmente, eu, o Danilo, a Luciana, não sei se ela está aí, e o Eliésio, agora nós somos 4 pesquisadores, e todos nós em Avalovara, né, cada um com seus respectivos temas, e eu fiquei com o tema do tempo, a concepção do tempo no livro do Avalovara, e eu só posso dizer que, assim, esse tema e esse livro já me levaram para tantos lugares, para tantas leituras. A gente já foi atrás de coisas que o Osman leu para construir, né, o universo dele, e a gente está indo para tantos lugares. É incrível como tudo aquilo ali foi condensado por ele nesse livro, Avalovara. Além disso tudo, das pesquisas, a gente também já iniciou outras leituras por conta disso, como o exemplo da Divina Comédia, que a gente está dando continuidade. É simplesmente incrível a forma como ele manejou tudo isso. E, assim, se eu fosse definir, né, o papel que o Osman teve para mim foi, nas palavras de Danilo, um ótimo professor, porque ele me ensinou a ler. Literalmente me ensinou a ler, porque era uma pessoa que não sabia ler, e através do Osman, através do Avalovara, foi esse o impacto na minha vida. Ele me ensinou a ler não só os livros, mas ler nas coisas em que eu vejo. Ler no mundo ao redor, ler no que vejo, e ter essa leitura da minha realidade, do mundo ao meu redor, principalmente com todas as coisas que a gente vê na Rainha dos Cárceres, no Avalovara. E, assim, só o que eu sinto agora é mais vontade ainda de conhecer o Osman e de ressaltar a importância da leitura osmaniana para a gente, principalmente vivendo em tempos.
É isso. Obrigado. Muito bom. Maravilha. Muito bonito o depoimento de vocês dois. Eu ouvindo vocês, estava aqui pensando no quanto Osman Lins adoraria ouvir algo dessa forma, sabe? Isso que você falou, Matheus, de aprender a ler, eu acho que era o objetivo maior de Osman Lins. Ele dizia que através do texto, um texto que as pessoas consideravam difícil, o que estava por trás desse gesto de escrever difícil, como diziam, era justamente fazer com que o brasileiro aprendesse a ler. Não é? Porque ler é uma coisa que a gente aprende ao longo da vida inteira. Ler não é só aprender a decodificar os signos que estão ali numa página, mas é aprender a ver. E ver, como ele diz, é um encargo tortuoso. Danilo que o diga, não é? Esticando a córnea cada vez mais. Você escolheu por gosto o número 11? Vai para aí, né? Número 11. Muito bem. Que é a soma do divino com o humano. O 6 e o 5, não é? Sim, quando eu trouxe essa questão do 11 pela primeira vez, nossa primeira leitura, eu e Matheus, a gente ficou conversando sobre isso, ele trouxe umas questões de numerologia, e até hoje a gente não sabe se isso foi uma coincidência, se não, mas é justamente isso para mim que é a maior mágica, né, dessa obra dele. Pois é, o mundo, a coisa é mágica mesmo, a gente fica achando que tudo combina, né? A sensação que a gente tem é que ele acionou uma máquina, um processo, que as coisas vão acontecendo ali normalmente, né? Mesmo que ele não soubesse que aquilo ia dar no que deu, né? E achei muito bonito, Danilo, isso de você saber exatamente, como Riobaldo, o ponto e ponto e ponto onde a coisa aconteceu. Isso é uma coisa extraordinária, é muito bonito, né? A gente, de repente, olha que você começou com um pássaro, algo que é um símbolo tão importante na obra de Lins, e você sabe exatamente o ponto em que ele te pegou, em que ele te fisgou para sempre. Né? Eu costumo sempre dizer que entrar no mundo de Osman é uma viagem sem volta, não tem retorno. E é muito bom ver Sim. que jovens conseguem hoje se interessar por ele. Né? E a gente fala assim, mas a gente vê o quanto Osman Lins é atual. A gente lê, às vezes, páginas de Avalovara. Você está sem som, viu, Danilo? A gente lê, às vezes, páginas de Avalovara, parece que foram escritas para agora, né? Muitas vezes eu tenho vontade de jogar assim no Face um pôster com palavras dele que se encaixam perfeitamente bem. Eu queria agora que vocês falassem um pouco, porque o Matheus falou que está trabalhando com o tempo, e você falou que está trabalhando com narratologia, mas ninguém falou exatamente sobre o quê. Eu queria ouvir vocês um pouco. Então, queria que rapidamente vocês tocassem dissessem exatamente o que é que vocês estão fazendo no PIBIC ou na pesquisa que vocês estão fazendo. Sim, tanto eu quanto o Matheus, a gente ainda está no início, né, da pesquisa. A gente está fazendo essa leitura agora de Avalovara com base, fazendo anotações. Meu exemplar de Avalovara aqui está cheio de marcadores, alguns com cores diferentes que eu estou organizando, cada passagem, a passagem da Viagem ao Rio, a passagem do Salto do Peixe, as falas da Ana, tudo. Então, a gente está, cada um aí numa fase. A gente está ainda fazendo essa leitura. Na minha, eu estou atualmente tentando identificar questões de arquétipos junguianos dentro do livro, como eu falei no meu texto, né, a questão da gorda, do olavaiano que claramente representa a sombra. Aí eu estou tentando fazer aquele estudo dentro da estrutura narratológica, porque a gente sabe que a Avalovara, como a minha amiga Morgana, que eu acho que ela até está aqui nessa reunião, ela falou uma vez sobre como a Avalovara é um romance de formação do próprio romance, né? E essa própria definição, para mim, define todo o meu foco de pesquisa, que é como ele utiliza a narrativa através da metalinguagem para explorar a estrutura narrativa, né, a formação
de um livro. Então, eu estou nesse ponto ainda, de princípio, lendo e estudando e tentando identificar, até porque mesmo academicamente é um pouco difícil de identificar ainda essa parte. Mas estamos no começo aí. Se o Matheus quiser falar um pouco mais. Como eu já disse, eu estou trabalhando com o tempo, né? E a gente já, eu e a professora Araci, a gente já passou por esses momentos de definir o que era mesmo, porque antes estava nunca tinha lidado com pesquisa antes, então foi outra coisa que o Osman está me ensinando, né? A gente já tinha passado por algumas coisas até chegar numa coisa mais sintetizada, uma coisa mais alcançável, né? Porque antes tinham umas ideias muito gigantescas, assim, de fazer uma pesquisa, mas hoje eu trabalho com a identificação de figuras, os símbolos temporais dentro do romance. Então, eu já tenho algumas leituras por fora do Avalovar, de algumas coisas que possam utilizar como esses símbolos, que não só nas coisas mais óbvias, como o relógio, por exemplo, né? Mas sim também naquelas coisas mais poéticas e mais sutis que envolvem a narrativa como um todo. O que acontece, por exemplo, na forma como se desenrolam as coisas entre ele e a Rose, ou então na forma como tem a simultaneidade das coisas entre um capítulo e outro, ou dentro de um capítulo, onde o Abel tem algumas noções do que já vai acontecer, e mesmo falando em tempo presente. Então, esse tipo de figuras temporais que é onde a minha pesquisa está alocada agora. Identificar e fazer lá categorização dessas figuras. Muito bom. Vocês estão no início e realmente escolheram temas muito interessantes, né, para trabalhar a obra de Osman. Fiquei impressionada com a sensibilidade de vocês, com o aprofundamento assim do texto de Osman mesmo, né? A gente sente que vocês se fundiram completamente com o texto. Ele vem facilmente à boca de vocês são o texto de Osman, né? Isso é extraordinário de ver. Eu vou, então, passar agora para a Ara, para também dar os parabéns para a Ara pela maravilha, por esse encantamento que você está aí trazendo para esses meninos e meninas, né? E passa a palavra para você, para depois a gente abrir para as pessoas. Bom, eu quero mais uma vez dar os parabéns dos dois e agradecer a Beth por ter nos convidado, né? Ela me perguntou, eu disse, claro que eles vão gostar, porque eu tenho já a noção do envolvimento deles dois, desde o começo, na verdade, só que agora eles têm mais propriedade para falar. No começo estavam no arrebatamento da primeira leitura que a gente fez, eu estou na terceira rodada de Avalovar no Grifo. A primeira turma, que foi a Társila, fazia parte, a gente leu inteiro, assim, direto. E aí, quando a gente foi iniciar a segunda leitura, a gente teve uma reunião, exatamente há 1 ano atrás, de uma semana, antes da pandemia. E aí a gente foi começar, eu lembro bem que a Társila disse assim, vamos ler daquele outro jeito, separando as linhas? Eu disse, vamos. E vamos ler na ordem sugerida pelo Osman. A Társila, ela tem muito assim, umas ideias, né, liderança, uma coisa, né, sempre. O próprio Grifo, inclusive, fazer uma festa para inaugurar o grupo, foi ela que deu a ideia também. Então, a gente começou a ler separado, coisa que eu já tinha feito sozinha, mas nunca com grupo, nem no nosso de Brasília, né, Beth? A gente sempre leu a Avalovar direto. E com eles a gente começou. A ordem do que o Osman sugere, que eu não lembro de cabeça agora. Como é, Danilo sabe? Satoprem. E aí, quando terminou, todo mundo assim, aquela coisa, e agora, tal, lemos a rainha. E aí, nessa segunda leitura,
a gente está lendo direto. E é outro livro que a gente tem nas mãos, né? É incrível. Sim, eu ia Agora, comentar isso perdão pela interrupção, professora. É que eu tô Não. com isso na cabeça. Eu ia comentar isso quando o Matheus falou sobre ler pela segunda vez A Valovara. É uma leitura completamente diferente. Porque a gente fala assim, a gente até costuma dizer, quando eu já assisti o filme pela segunda vez, é diferente. Mas com A Valovara é realmente como se você estivesse lendo um outro livro. Não é brincadeira. Eu vi alguma pessoa falando em algum vídeo que A Valovara é como se fosse um Tangram. Dependendo da ordem, da maneira que você lê, você tá lendo, você pode construir diversas histórias diferentes, e é verdade isso, né? A gente sabe que a Valovara é dividido por 8 temas, que tecnicamente, entre aspas, são 8 histórias, a mesma história, só que dividida em várias partes, e dependendo da maneira que você lê, você tem uma compreensão diferente da mensagem que o Osman quer passar, né? Você, lendo da primeira vez, que foi como a gente leu, que foi através dos temas, né, lendo um tema separadamente, eu peguei muito mais a questão do sentimento, do amor que unia, né, esses personagens, que uniu o amor que uniu o Abel com a Ana. Claro que existia a questão da teoria narrativa, existia muito forte, mas para mim, o que eu absorvi em primeiro lugar foi isso. Nessa segunda leitura que a gente está lendo corrido, né, do começo ao fim, sem ser separado, eu estou vendo muito mais esse processo de formação estrutural da obra. Não sei se é porque agora eu estou com foco mais na pesquisa, talvez seja por conta disso, mas é o que eu estou mais absorvendo dessa vez. Eu não sei se talvez se a gente lesse por outra maneira, é por isso que existe aquele projeto do Uma Rede no Ar, né, que divide o A Valovara, que a gente pode ler online por diversas interpretações diferentes. E acho que isso foi uma das coisas que mais me pegou em A Valovara, foi esse preciosismo e essa profundidade de você ver como é que o Osman, como se o jogo ali de autor e leitor fosse como se fosse um jogo de xadrez, só que no caso, um jogo de xadrez que os dois ganham, né? O autor ganha por estar produzindo e o leitor ganha por estar conseguindo ler aquilo. Mas o Osman tá sempre a 8, 9 jogadas à frente da gente. Quando a gente acha que entendeu alguma coisa, a gente vai procurar e tem, sabe, 3, 4 outras camadas que a gente ainda não tinha percebido. E eu gosto muito disso, porque esse livro é o quê? Quase 50 anos já de idade. E até hoje tem coisa que a gente descobre, sabe? Tem coisa que a gente vê novas, e acho que isso que me traz esse desejo de ler mais e mais. Eu tenho certeza que quando eu terminar de ler pela segunda vez, eu vou querer ler uma terceira, e uma quarta, e uma quinta, e quantas vezes for necessário. Se tiver 89 anos, eu vou estar com a Valovara na cabeceira da minha cama. Pois é. Ô, Danilo, você está trabalhando com a Valovara, mas não esqueça Nove Novena. Ele dizia, não quando escreveu, muitos anos depois, já tendo escrito, inclusive, a Valovara, ele dizia que em Nove Novena estão ele pode chamar de a poética dele, né? Sobretudo o conto, o ponto no círculo. Ele disse que nesse conto estão todos os caminhos para se entender a obra dele. Ponto no Círculo é o meu conto favorito dele, inclusive. Eu também, adoro. Adoro aquele conto. Essa também é uma outra coisa que às vezes eu gosto de pensar, talvez, sobre isso, ponderar, porque Osman, entre os próprios osmanianos, ele é muito, muito conhecido por A Valovara, e eu vejo a gente falando, até aqui mesmo, nesse ambiente aqui, eu vejo gente falando muito mais sobre A Valovara do que sobre as outras obras, né? Nove Novena todas as suas obras têm sua importância, né? De todas as fases do Osman. Nove Novena e a Rainha, que eu considero, pessoalmente, a Rainha mais difícil do que A Valovara, porque apesar de A Valovara tem aquela linguagem poética, aquela coisa que você precisa ter uma compreensão de poesia muito maior para poder compreender, mas a Rainha é um discurso muito mais, como é que eu posso dizer, indireto. Você entende a história através do não dito, assim como o que eu falei no meu livro, no meu texto, que você compreende. É um livro já. Que você Isso compreende é bom. através do não dito, né? Uma linguagem muito mais acadêmica, que você precisa ter muito mais, não sei qual seria a palavra certa, mas é uma compreensão muito maior do que no A Valovara. Bem maior. É diferente. A Rainha é um texto bem diferente de A Valovara, embora toque em alguns aspectos semelhantes, né? Mas exige do leitor um outro esforço, né? Noutra direção.
Totalmente. Eu não conseguiria ler A Rainha dos Cárceres da Grécia sozinho. A Valovara já teria uma dificuldade, mas acho que hoje em dia eu já conseguiria. A Rainha dos Cárceres, se eu ler pela segunda vez sozinho, eu não consigo. Primeira vez eu só consegui porque eu tava com a professora Araci e com o Kaká, com Cacilda. Se não fosse por elas duas ali me segurando na mão e me levando, eu teria tropeçado, acho que nas 2 primeiras páginas e não teria saído dali. Bom, o Matheus quer dizer alguma coisa? Bom, eu vou passar então a palavra para todos que estão aqui. Peço que escreva no chat inscrição, com letras maiúsculas, no caso de querer falar alguma coisa ou perguntar. Então fala nela aí, ó, Danilo. Passa a palavra a Cacá. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu fiquei muito feliz, eu vou mesmo só dizer saudade também. Fiquei muito feliz com a apresentação de vocês, com a fala dos dois, cada um ao seu modo, sempre contemplando tão bem coisas que eu também sinto, né, em relação ao Osman, em relação à minha descoberta, né. Eu também tive quem me levasse pela mão, Danilo, que foi minha orientadora, Elizabeth Azim, que leu comigo A Rainha dos Cárceres da Grécia, que me mostrou muitas coisas, que está aí comigo nessa jornada, que está próximo, né, de terminar. E eu fiquei assim, felizona de ouvir vocês, né? De ver vocês juntos, né? Para mim foi fantástico ver você aqui com Beth, com Aninha, nossa, com a Araci, bugou minha cabeça, falei, mas é o mesmo grupo e tal, e eu fiquei muito feliz pela pesquisa de vocês, eu estou sem ir no grupo, né? E por motivos de finalização de tese, então, portanto, com saudade de ouvir os comentários, de ouvir vocês, e eu só estou participando aqui mesmo para dizer isso, muito feliz, muito orgulhosa de conhecê-los, de ter vocês na minha vida, todos vocês, minha orientadora, meus colegas, a Araci, que me mostrou as Malins, né? E só para comemorar mesmo essa tarde, uma tarde feliz, uma tarde de felicidade para mim, uma tarde de encontros, né? Então, parabéns aos dois, parabéns a Araci, parabéns a todo mundo, viva os Malins, viva os Malins. Um beijo enorme, tchau. Beijo, Cacá. Agradecimento vem todo da minha parte, porque eu costumo dizer que vocês duas, tu e Araci, são como se fossem nossas mães aqui dentro desse grupo, né? A gente é uma grande família, né? A família osmaniana em geral, mas o nosso grupo ali que a gente estuda, vocês são como se fossem nossas mães. E a gente sente muita falta, inclusive, de ti agora nessa segunda leitura. Espero que possa estar aí com a gente em breve. E te agradecer por acreditar na gente, né? Por acreditar na nossa capacidade e por tirar o melhor da gente também. Porque nas vezes que a gente, sabe, não somente precisava de um guia, mas que a gente precisava de um empurrãozinho, sabe? De acreditar que a gente tinha essa capacidade de compreender, de se esforçar para pesquisar além, de não parar ali onde a gente estava parado. Então, fico feliz aí de ter você junto com a gente, de ter essas duas Virgílios aí guiando a gente. Desculpa, eu tô na vibe de Divina Comédia, porque a gente tá lendo Divina Comédia também. Então, vocês duas são nossos. Arinha, tem 4 pessoas inscritas. Estou vendo, vou só perguntar se o Matheus quer comentar alguma coisa para a Cacá, e aí a gente vai para a Maiara, depois a Fran. Não, tem Fernando na frente. Oh, meu Deus. Fernando, é porque ele escreveu Desculpa, em caixa Fernando. baixa. A gente pede alto para se destacar. Fernando primeiro. Okay. Fernando, Maiara, Francis. Certo. Alô? Oi. Oi, Fernando. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Vendo e ouvindo. Boa tarde. Minhas saudações osmanianas a todos. Tá? Meus parabéns aos meninos. Vocês não querem imaginar como eu fico feliz. Fico felicíssimo por você, Araci. Tá? Por
por fomentar, por incendiar essa garotada. Isso é muito legal. Mas eu queria chamar a atenção, e eu fui até pegar o livro durante a fala de vocês. É um texto do Wolfgang Isser, O Jogo do Texto. Porque não tem como eu não pensar no jogo do texto diante do que eu presenciei com esses meninos. Eles interpretam o jogo do texto. Eles toparam o jogo do texto. Tá? E eu queria pedir licença para poder pegar citar uma parte do texto do Isser, em que ele diz o seguinte, que existe uma contradição fortíssima no jogo do texto. Ao mesmo tempo que o texto quer ser desvendado, o texto não quer ser desvendado, quer que aquele desvendamento fique. Tá? Isso gera um suplemento, um ganho na leitura do texto através do jogo, porque, segundo o autor, admite diferentes desempenhos por diferentes leitores do ato de recepção. Isso mesmo, na medida que pode ser julgado, ou para que se alcance a vitória, o estabelecimento de um significado, ou para que se tenha um jogo livre, a conservação em aberto do significado. Então, os meninos estão encarando uma situação muito engraçada, que é uma situação única, porque como o jogo do texto pode ser visualizado em Osman com muita amplitude, eles estão entre o alcance da vitória do texto, fazendo explicitar o próprio significado, tá? E, ao mesmo tempo, topando o jogo livre, quando um dos meninos falou que o Osman está 8 jogadas na frente deles, ou seja, mantendo a interpretação em aberto. Então, eu só queria fazer essa percepção trazer essa citação rápida ao Wolfgang Isser, porque a pesquisa dos meninos, a forma como eles foram incentivados a fazer pesquisa, Araci, parabéns mais uma vez, parabéns, Cacá, fez com que esse jogo ficasse explícito de uma forma formidável. Tá? Parabéns para os meninos. E olha, eu acho que eu não sei quando é que eles podem dizer que podem cantar uma vitória, ou o Osman vai contar a vitória em cima deles. Mas vamos deixar o jogo para frente. Tá? Parabéns mais uma vez. Tá? Obrigada, Fernando. Obrigado, Fernando. Muito obrigada, Fernando. Acho que essa vitória, a nossa vitória é sempre estar desvendando cada vez mais, né, o texto, e a vitória do Osman está sendo desvendado, né, está sendo lido, que eu acho que o principal objetivo do escritor é ser lido, né? Você escreve, você obviamente tem seu ofício, você tem tudo, mas acho que nada disso faz sentido se você não for lido, né? Então, nesse jogo, eu acho que é o principal, né? É um jogo que os dois ganham. A cada movimento da peça, a cada jogada nova, os dois saem vitoriosos. E eu não conhecia esse texto, eu vou dar uma procurada, fico feliz pela indicação. Posso até, talvez, estar utilizando ele aí na minha pesquisa. Muito obrigado. De nada. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Bom, vamos seguindo, então, na ordem vem a Maiara. Não é isso, Beth? Uhum. Ok, Maiara. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Esse é o encontro em que eu me sinto mais confortável para participar de fato, porque eu sou uma leitora bem iniciante ainda do Osman Lins, apesar de eu ter estudado no mestrado, mas não sei se eu tinha maturidade suficiente para empreender a leitura que eu tentei empreender, mas eu fui vendo vocês comentando que A Rainha dos Cárceres é um livro complexo. Eu me sinto meio dentro daquele ditado, não sabendo que é impossível, foi lá e fez, porque eu fui sozinha e me senti sozinha também durante esse processo da pesquisa. E isso apareceu na escrita da minha dissertação, porque teve uma parte da Rainha dos Cárceres que ficou muito para mim, que era ele dizendo que o trabalho do escritor o incita a isolar-se, e eu me sentia
isolada um pouco, muito, durante o processo de pesquisa, e aí poder participar de um grupo em que tem tantas pessoas em torno desse escritor que realmente modifica a vida da gente, modifica as nossas percepções de leitura e de literatura, é muito gratificante. Então, eu queria realmente agradecer por poder fazer parte desse grupo e não me sentir tão isolada e sozinha mais. Muito obrigada, galera. Que bom, Mayara. Seja sempre bem-vinda. Sempre. Muito obrigada. Agora, passo a palavra para a nossa Fran, cadê ela? Francis Marques. Aqui, gente. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Danilo. Boa tarde, Mateus. Mateus, né? Boa tarde, Matheus. Ah, ok. É porque meu filho se chama Mateo em espanhol. Eu estava, não queria errar. Aí é o seguinte: primeiro, parabéns a vocês. Eu gostaria de levantar duas coisas a partir do que vocês comentaram, que me deixaram muito comovida, né? A primeira coisa tem a ver com um comentário de Mateus a respeito da releitura, né? Quando ele falou disso, eu ri muito, porque eu faço parte do grupo de estudos dos manianos, que coordena a professora Elizabeth Racine, desde o ano 2008. E acontece que de lá até cá, a gente tem vivido muita coisa, e vou falar apenas do livro. A gente tem vivido muita coisa com esse romance. Desde uma leitura, eu não cheguei, apesar de eu não ser brasileira, eu entrei num grupo tendo lido já uma vez. Só que eu tinha perdido o final, né? Eu não entendi bem o que tinha acontecido no final, e Elizabeth sabe bem do que eu estou falando. Eu não cheguei a entender que tinha acontecido uma morte no final. Aí acontece que de lá até cá, eu já perdi a conta. Seguramente é um número finito, a quantidade de vezes que a gente lê o livro, mas a sensação é que as leituras têm sido infinitas, porque cada vez que a gente entra, a gente descobre um monte de coisas. Então eu ri assim, como amigavelmente dentro de mim com Mateus, quando ele falou da releitura, porque a gente lê e relê, a gente termina e fica com vontade de voltar. A espiral ficou dentro da gente, literalmente, né? Então, eu estudo Osman faz um tempo, mas eu compartilho com vocês claramente essa sensação, né? A segunda coisa que não sempre me resulta comovedor quando um docente, quando um professor tem tal efeito sobre seus alunos, né? Então, eu até quase escrevo no chat, mas aí fiquei sem jeito, agora fiquei com jeito falando, que o rosto de orgulho de Aracy estava me desconcentrando. Então, assim, eu quase escrevo para Ara, não aguento. Mas, de verdade, é uma forma de dizer que eu fico orgulhosa de vocês e de Ara, sei lá, sabe? É uma emoção muito grande quando a gente vê que um livro passa a viver dessa forma tão intensa também dentro de outras pessoas, e que, ao mesmo tempo, é como se a quantidade de interlocutores entre a gente crescesse um pouco, né? E a oportunidade de conversar e de discutir, e de isto também se ampliar dentro da literatura brasileira, me parece, né? E a última pergunta, que talvez seria o foco da minha intervenção, seria, no caso dos dois, o que ainda que as pesquisas estejam se iniciando, eu gostaria de saber o que vocês descobriram até agora a partir de suas pesquisas, né? Já vocês falaram do tema, Mateus disse que trabalha com o tema do tempo, ou dos símbolos do tempo, e Danilo, parte mais estrutural, falou inclusive de narratologia, e eu gostaria de saber, nem que seja em algum pequeno detalhe, e se bem que nenhum detalhe é pequeno,
o que vocês têm descoberto, alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês, e bom, falo de Avalovara porque me parece que é o livro de suas pesquisas, mas se vocês quiserem falar de outro livro, também não tem problema. Falado isso, muito obrigada, boa tarde. Obrigada, Fran. Matheus, quer começar? Danilo, Bom, vai logo. Ah, não, voltou. Acho que estava travando, mas ficou normal de novo. Não. Pode começar. Bom, como eu disse, a minha pesquisa ainda está Minha pesquisa ainda está em fase de começo, a gente ainda está lendo com o foco na pesquisa, né? E como eu disse, a gente está fazendo atualmente a análise dos arquétipos junguianos. Eu estou tentando encontrar as divisões dos atos, né? Da estrutura do monomito, dos 3 atos, apesar de que a professora já disse que não é para seguir isso como regra. E, de fato, não é para seguir como valor de regra, porque por mais oficioso, acho que, não sei nem se essa palavra existe, mas é que parece mais correta agora no momento, mas por mais oficioso que seja Avalovara, a gente sabe que ele é um livro que ele toma muitas liberdades, né? Um dos motivos da gente continuar estudando ele atualmente é que ele toma muitas liberdades. Aqui no final do meu livro, eu estou usando ele de livro de caderno atualmente, e estou colocando cada linha como um ato, basicamente. A ideia é essa. Só um instante que minha tela travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ok. Minha tela deu uma travada aqui, eu não sei se o problema é no computador. Mas eu tô categorizando aqui, basicamente, cada linha como um ato. E esse processo de formação do romance, ele começa na linha S, a partir da teoria e tese. A linha S, para mim, é a teoria e tese. E depois ele vai para A, como o tema da inspiração, que a gente sabe, como a gente mesmo já observou no Elo, tivemos apresentações sobre o Osman como o observador e apreciador de artes, que é um dos temas centrais na linha A, de Rose e as cidades, e a T como destino, passando para O, que é o processo de criação, começando o processo de criação. A partir daí, na minha visão, inicia o segundo ato do romance, dentro desse tempo fragmentado. A gente vai para a linha P e R, que seria o desenvolvimento e a conclusão, segundo ato do romance, na estrutura, e o E seria o ponto de virada para o terceiro ato, que é a conclusão, a apresentação e a censura, que é o que o próprio Olavoiano representa, né? Censura, ditadura e opressão, em que a gente tem o romance ali formado, mas depois da criação do romance a gente tem essa apresentação dele para o mundo, né, processo de publicação e tudo mais, que a gente vai direto para o N, que seria o final, né, o depois do terceiro ato, que seria depois do clímax, que a gente chama na estrutura narrativa de retorno com elixir, que esse N seria a eternalização da história, né, do romance, que é o que a gente sabe que acontece no N, que é a chegada dele ao paraíso. Inclusive, a gente teve uma discussão até meio acalorada essas semanas, discutindo se Avalovara seria ou não uma tragédia. Na minha visão, não é uma tragédia por conta da estrutura, né, por conta para onde o romance está sendo levado, mas isso aí já é outra discussão que vale mais aí 2 horas de reunião. Então, é nesse ponto aqui que a gente está até agora, no desenvolvimento da minha pesquisa. Matheus, pode trazer a dele. Certo. Então, pergunta interessante, porque essa pesquisa já me levou para tanto lugar, mas eu vou começar então falando desde o começo. A gente decidiu começar por conta de uma inscrição que tinha em algum dos documentos do Osman, né, que a professora falou, que ele tinha uma inscrição que dizia assim, ver no Timeu, ver alguma coisa, consultar o Timeu, eu não me lembro direito do que era,
E como Timeu é um dos livros de Platão que envolve muito essa questão do tempo, foi por aí que a gente decidiu começar. Então, esse já foi o começo da minha pesquisa, foi lendo o Timeu para ver se eu encontrava algumas coisas e, nossa, eu encontrei tantas coisas, Francismar, encontrei tanta coisa que eu não sabia, assim, é uma evolução. E também, ao mesmo tempo, é um texto que vai puxando outros textos. Do Platão, a gente foi para Borges. De Borges, agora a gente está parando um pouco na poesia, para ver o que sai daí. Mas, assim, é incrível ver certas conexões com o Avalovara através desses livros. Principalmente ali na figura do demiurgo, que é uma entidade lá no Timeu, do Platão, que é o responsável pela criação da realidade, né? E tem uma espécie de conceito de que o demiurgo, como ele faz parte do mundo das ideias, ele observa o mundo das ideias e aí ele tenta replicar isso com a matéria. E quando ele fez isso, ele criou o tempo, porque a eternidade eram formas eternas, que elas não tinham esse começo nem fim, elas são eternas. Mas a matéria não. É como se fosse a imagem móvel da eternidade. Então, tem essa transmissão que o demiurgo pega, por exemplo, de pegar algo eterno e transformar em alguma coisa finita, alguma coisa que é suscetível pelo tempo. E esse é quase como se fosse um reflexo do que o escritor faz, principalmente em Osman Lins, né, que tem um papel tão grande, o escritor, dentro da história do Avalovara, que é pegar e fazer o movimento contrário, pegar algo que a gente observa no nosso mundo ao redor, que é um mundo finito, é um mundo que é suscetível ao tempo, e através da arte, da literatura, transformar em algo eterno. A tão famosa eternidade, o Eis-Iona, o para sempre da música do Kaworth, o Catholic Army, né? Então, a gente já teve algumas coisas, tem outras coisas também, em referência ao Timeu, que eu aproveitei. O Borges, a gente consultou, na verdade, é um ensaio, um curto, que chama A História da Eternidade. A gente pegou algumas coisas de lá também, principalmente na questão de eternidade versus sucessividade, que é uma coisa que, de certa forma, vai ecoar também no Osman Lins, no Avalovara, na questão, eu diria, principalmente da personagem símbolo, que tem toda uma geração de um ser dentro dela, que vai passando pelos estágios lá da evolução, que é uma criatura que vai crescendo de um besouro, vai ganhando proporções maiores, né? Então tem muito uma questão evolucionista nessa linha. E por aí vai. A gente já teve um monte de leituras, né, que sempre vão trazendo outras leituras para a gente, o tempo todo descobrindo coisas referentes a isso, né, referentes ao tempo em Avalovara. Obrigada, Matheus. Ara, eu vou falar rapidamente, porque a Morgana vai sair. Precisa sair. Não precisa falar rapidamente, pode falar. Eu não vou fazer pergunta. Eu só queria exortar os ouvintes a que, não só os iniciantes, mas mesmo os mais antigos em Osman, que falem desse seu primeiro Osman também. Era só isso. Passa a palavra para a Morgana. Eu vou abrir a câmera para falar, para ter uma sensação. Já é. Na verdade, eu estou sendo empurrada para falar pela Luciana, mas não é, eu estou com vergonha. Mas, enfim, eu não sei se eu vou fazer o que ela pediu para eu fazer, que é ler o que eu escrevi sobre a Avalovara no momento seguinte ao que a gente terminou, no dia 16 de novembro de 2020, e eu escrevi chorando, rios e escrevendo, mas o que eu queria falar antes disso, ou talvez só o que eu vou falar,
Eu vou vê-lo, mas que, tipo, eu vi que, na verdade, a maioria das pessoas aqui que não são, que estão, não é passando bastante, eu quero dizer, mas, tipo, não são leitores de primeira viagem de Osman Lins, né, que já estão nessa estrada já faz bastante tempo. Vocês ficaram muito felizes com a perspectiva de novas pessoas chegando e tal, e eu acho que uma coisa que eu queria falar sobre isso é que, tipo, desde que a gente começou a ler a Valovar em 2019, o Danilo sabe que isso é verdade, eu falo muito de Avalovara no Twitter. E, tipo assim, desde 2019 eu venho falando muito, tanto que eu fiz um bot que twitta trechos de Avalovara no Twitter, e, tipo, é seguido por galera que nem lê o livro, mas que acha bonito, então, e acaba criando algum tipo de interesse a partir disso e tal. Mas, de tanto que eu falei de Avalovara, tem muita gente que, do nada, que me segue, que tá lendo, assim, sem nenhum, pois é meu, você tá conhecendo a carinha da pessoa que fez agora, Francismar. Mas, enfim, que agora tem até um menino de 17 anos que tá lendo a Valovara, que tá falando comigo sobre, e, tipo, eu com 17 anos nunca tinha ouvido falar de Osman Lins, não sabia nem que Lisbela e o Prisioneiro era dele, sabe? E outras pessoas que já são pessoas que eu nem conheço, mas que conhecem as pessoas que eu conheço, que estão lendo a Valovara, e eu acho que isso é um encadeamento tão bonito, sei lá, de como a gente consegue passar a literatura com afeto. Eu comecei a escrever um texto para mandar para uma outra professora chamada Avalovara, um espiral de afeto, porque eu acho que isso é uma grande coisa sobre o Avalovara, porque eu não conheço uma pessoa que gosta medianamente desse livro. Todas as pessoas que gostam de Avalovara gostam de todo o coração. E eu acho que isso é um dos grandes movimentos que a literatura é capaz de fazer. A minha vontade de ler foi porque eu escutei a Luciana falando e eu pensei, meu Deus, eu quero saber o que é isso que essa mulher ama tanto, sabe? Antes de sequer gostar da Luciana, eu já estava apaixonada pelo jeito apaixonado dela de falar sobre. E depois eu ponho o link aí no... E se vocês não forem achar terrivelmente chato, eu posso até ler o negócio que eu escrevi, que a Lu queria que eu lesse, mas é uma review pro Goodreads, né, que é uma rede social de livros, e aí, geralmente, às vezes as pessoas vão olhar, esse livro aqui que eu quero ler, o que é que tem? E aí a primeira review que tinha no Goodreads e a Valovara era em inglês. Eu vou tossir, só um instante. Era em inglês. E era um cara falando assim, nossa, Osman Lins, você realmente é um monstro, tipo um monstro de cabeção, não de horrível. Mas eu não consegui terminar de ler esse livro. E eu fiquei tão mal, que essa era a primeira review de uma pessoa que não tinha conseguido terminar de ler, que eu precisei desesperadamente escrever uma que fosse, leia esse livro, não vá por essa primeira coisa que aparece. E hoje, na página do Goodreads, felizmente, a minha é a primeira que aparece, e aí eu fico tranquila agora comigo, com a minha consciência, sabendo que a primeira coisa que as pessoas vão ver quando pesquisarem não vai ser a pessoa que não conseguiu terminar de ler. Então, talvez eu pule umas partes, porque vocês já conhecem o livro e aí eu não preciso falar de algumas coisas, mas eu vou tentar ler rapidinho, desculpa. Obrigada pela atenção. É isso. Isso foi escrito dia 16 de novembro de 2020, como eu disse, cheio de lágrimas nos olhos. Eu deveria, obviamente, esperar uns dias antes de escrever isso aqui, porque eu acabei de terminar esse livro e porque eu ainda deveria pensar nele, mas eu comecei a ler em agosto de 2019, estou aqui em novembro de 2020, foi mais de um ano pensando muito nele. Você, lendo essa review, talvez você não demore tanto assim, ou até demore mais, não importa muito. Levei esse tempo para ler porque li com um grupo, primeiro de conhecidos e colegas, e a partir daí, de amigos. Então é impossível falar de Avalovara sem falar em afeto e em amor. E isso pode macular a qualidade do que eu venho a dizer a seguir, já que a minha ligação com esse livro se divide também na minha ligação com as pessoas que esse livro me trouxe. Isso aqui é mais mais um desabafo do que uma resenha, digamos assim. Mais um ensaio do que um artigo.
Mas comecemos pelo começo. Comecemos com talvez você ter medo de ler esse livro, porque, pelo que você ouviu falar, é um livro difícil. Porque se divide em linhas narrativas, porque não é na sequência cronológica, porque mesmo dentro de uma única linha, o tempo se expande e se encolhe, porque você vê tudo pelo giro de uma espiral, e tempos que estariam distantes agora estão próximos, enclausurados pelo espaço de um quadrado, e cada linha ecoa uma letra de um palíndromo escrito há tanto tempo que sua história se apagou, mas as palavras não. Mas sabe o que é? Esse é um livro sobre escrever. É um livro sobre as palavras. É um livro sobre livros. Annelise Rose e suas cidades, locais. Cecília, a que não tem medo de leões e aqueles que a habitam. Personagens. Ana, inominada, a mulher símbolo e mais do que tudo, a mulher palavra. A palavra, pura e simples. Tudo que há. E há de se haver algo mais? Sendo um livro sobre livros, sendo um livro sobre escrever, sendo um livro sobre buscar sem encontrar, sobre buscar e se decepcionar com sua busca, sobre buscar, sobre amar, a palavra, os amores, sobre opressão, sobre o fedor, sobre o horror, sobre o medo. Um livro maior que um livro que é uma vida inteira. É claro que o escritor quer, mais do que tudo, que ele seja lido, que foi o que o Danilo falou, inclusive. Você sempre vai ouvir falar que escritores escrevem pelo imperativo, pela necessidade. Escritores precisam colocar aquelas palavras todas em algum lugar. E o lugar é o livro, que é uma ponte, um caminho. É necessário o outro lado. Nenhum escritor quer escrever sozinho, nenhum falante quer falar sozinho. O amor depende do outro. Não tenha medo de ler a Valovara. Não acho que você não vai conseguir. É só uma brincadeira. É uma brincadeira do Osman Lins. Ele quer que você brinque com ele. Ele quer que você participe. Ele quer que seu coração esteja tão nesse livro quanto o dele está. Tudo que você precisa fazer, e é realmente só isso, é se dispor a ler. Se um livro fosse só sua forma inovadora, resistiria? Talvez, se fosse o primeiro a inovar, sim. Como exemplo, mas outros autores já haviam brincado com a forma do romance, antes e depois. Outros autores misturaram romance com teatro, fizeram capítulos inteiros de silêncio, misturaram o tempo, a sintaxe, inventaram uma nova semântica. Forma é conteúdo, sim, é claro, mas o conteúdo é aquilo que fica, o que resta, quando você fecha os olhos e pensa naquele livro, naquela passagem, naquelas palavras organizadas de forma a remexer em qualquer coisa dentro de você. A Valovara não é só seu formato. A brincadeira, o palíndromo, o quadrado, a espiral, o tempo, é tudo brincadeira, participe também. Mas sua história é tão simples, um homem, e não tão bom homem assim, mas quem liga, que se apaixona por 3 mulheres e que quer escrever um livro. É só isso. E é isso transformado em palavras que nunca vão se rebaixar. Você vai ler cada descrição do que o Osman Lins vai fazer de sexo, que talvez você até ria, mas ele está levando totalmente a sério, não há ironia aqui, e você com sua leveza, vai se opor à solenidade dele. Uma conversa, uma brincadeira. A escrita de Osman Lins é outra coisa. Ou não, porque parece ser exatamente tudo que você já conhece. A batida do seu coração, pensamentos interrompidos, música. É solenidade, mas ela está pertinho de você, convidando você. Acima de qualquer coisa, esse livro é uma história de amor, que dura todas as páginas, do começo ao fim, do amor pela palavra. E se você se interessou por esse livro, talvez você já ame a palavra. Então, por que não se dispor a ler sobre amor? Transformar um amor por um amante em um amor pela ideia. Amar a palavra como se ama o concreto. E assim, aos poucos, talvez possamos perder a nossa opacidade. É isso, obrigada, gente. Eu vou... Muito bonito, Morgana. Obrigada. Obrigada, Lu. Linda, Morgana. Obrigada. Parabéns! Obrigada, Morris, querida. Obrigada, eu tô deitada no chão de vergonha, Lu, mas tudo bem. Obrigada, a Morgana, o aniversário dela é no dia do eclipse, só isso. Uma predestinada. Muito obrigada, então. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, ou como a Beth sugeriu em sua exortação a compartilhar o seu primeiro Osman? Voltando aqui ao tema. Ana. Ah, tá aqui. Agora que subiu aqui o chat. Aninha. Tá sem som, Ana? Tá sem som, Ana. Eu queria agradecer vocês por essa tarde de hoje, porque ela foi uma espécie de retrospecto, na medida em que Danilo, Matheus, Fran, Ara falavam, é como se minha vida também tivesse passado um rolinho numa tela de cinema, e eu fiquei profundamente emocionada, por isso várias vezes eu desliguei a câmera. Mas eu queria dizer para vocês que é muito bonito ver o trabalho de vocês assim, crescendo, caminhando, e eu queria dizer de uma gratidão imensa que eu sinto por todos vocês, porque a leitura, por mais que a gente esteja sozinho e em guerra sozinho, a leitura é uma companhia,
E a companhia de osmanianos sempre é uma companhia muito grata, é sempre muito... Não tem palavra para isso. Era só um agradecimento mesmo, tá, gente? Boa tarde, obrigada. Pois é, Ana, não bastasse o texto maravilhoso que a gente lê, né? A gente ainda compartilha com outras pessoas, a gente conhece, a gente forma uma espécie de, sei lá, de... Como era, Lu, que aquele meu amigo falava, Osmanilan, não, como era? Osmânia? Osmânia. Osmânia. Era Osmânia. É um lugar. O Danilo inventou que a gente tem um nomezinho. Os Osmalindos. Pois é, a gente compartilha essa osmânia, e isso aproxima, não é? Isso faz com que a gente se compreenda dentro daquilo ali, é fantástico, muito, muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Sua experiência é o primeiro Osman? Se Mila e Suzana fossem falar, elas falariam a mesma coisa. Elas foram fisgadas no mesmo dia de aula pelo salto do peixe. Então, ficaram completamente deslumbradas. Foram as duas dentro de uma sala de aula, no mesmo momento. O que é isso? Quem é? Né? A sensação de maravilhamento, assim, de... É muito bom, né? Coisa, né? Não escreveu aqui na tela, mas levantou a mãozinha, foi a Elaine. Você quer falar alguma coisa? Elaine, olha só, o seu som está baixinho. Tá muito baixo. Agora melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Aqui vai cair um temporal, sabe? Vai cair, então por isso que eu vou colocar aqui. Deu para ouvir? Não, está muito baixo. Não está dando para ouvir bem. Fala, que você quer escrever? Não está dando para escutar. Não. Se você puder escrever aqui no chat é melhor. Eu faço a leitura aqui em voz alta e aí eles respondem. Enquanto ela escreve, mais alguém quer comentar? Eu queria falar só mais uma coisa que eu esqueci na hora da emoção. Okay. Aninha e depois a Carolina. Especialmente para Danilo, é que eu lembrei de uma passagem da Rainha dos Cáceres, em que o professor está quase... Ele tem um problema de vista, né? Chega a ser internado por conta disso. E aí ele fala que isso poderia trazer medo, mas é o contrário para ele. Tempera aquele perigo, a paixão dele passa a ser temperada pelo perigo. Então, a vista tem esse duplo papel aí, né? Ela é a eterna fonte de algo que... Enfim, era só essa lembrancinha da importância da visão, que é muito, muito mesmo grande lá em A Rainha dos Cáceres. Sim. Quando o Danilo estava falando, eu até anotei aqui para falar sobre isso e depois passou. Exatamente, me chamou a atenção a questão da visão, me lembrou a rainha. Eu acho que a rainha, ele tem todas essas metáforas, essas alegorias que no Avalokitesvara tem sobre a escrita. Na rainha ele traz essas alegorias sobre a leitura, né, sobre como, às vezes, por mais que a gente seja impossibilitado, talvez essa barreira que cause na gente essa vontade mais, e que foi justamente o gancho que eu utilizei ali para trazer sobre o meu primeiro contato com Osman, né, porque essa minha paixão pela leitura veio principalmente quando eu aprendi a ler, obviamente, mas assim, foi justamente no período que eu aprendi a ler que eu passei a buscar
a literatura, né? Não aprendi a ler só por ler. E foi justamente, casou na época em que eu fui diagnosticado com minha miopia, que era uma miopia já alta para minha idade. 6 anos de idade, com 4 graus de miopia. Tem gente com, sei lá, que chega aos 50 anos com 1 grau de miopia, né? Tão novo. Então, era algo que parecia como se fosse uma barreira mesmo, sabe? De me impossibilitar. E só aumentou ainda mais minha paixão por aquilo. De estar buscando. E como eu falei e como eu sempre falo, toda vez que me perguntam por que eu gosto tanto do Osman, que foi justamente a literatura que me fez descobrir o porquê que eu gostava de ler tanto, sabe? O tipo de literatura que ele constrói é a literatura que me faz perceber o porquê que eu gosto de ler, sabe? É o que dá um significado àquilo. Tanto para ler quanto para estudar. A parte acadêmica do Osman é maravilhosa também. E eu acredito que o próprio Rainha dos Cárceres me ensinou a ler mais do que o próprio Avalovara. Eu acho que a Avalovara me ensinou mais a escrever, né? Me ensinou o que é o ofício de escritor, mas o Rainha dos Cárceres, ele me ensinou a ler e compreender, né? Leio e vejo, mira e veja, como o próprio Guimarães também usa no Grande Sertão. E eu acho que essa minha leitura do Avalovara agora, com foco em pesquisa acadêmica, tá muito mais diferente depois de ter lido a Rainha. Porque eu tô com uma visão totalmente do professor, da Rainha, só que voltado agora pro Avalovara, né? Por isso que eu falei no meu texto, no meu relato, que o Osman é minha Júlia Marquesinha Noni. Porque eu tô tendo, ao mesmo tempo, essa paixão acadêmica, eu tô tendo essa paixão literária. E é muito incrível você ter essas duas absorções, a absorção acadêmica, a absorção literária, você se encantar com a maneira que ele descreve uma cena muito simples, um casal se beijando em cima de um tapete, fazendo coisas a mais do que só beijar, mas enfim, esse envolvimento deles, e ao mesmo tempo você conseguir ir desvendando todas as outras camadas acadêmicas que tem por baixo disso. Você dá um significado além para sua leitura, né? E isso veio totalmente depois da minha leitura da Rainha. Muito bom. Muito bom. Agora, Carolina. A Elaine, antes da Carolina, ela escreveu. Você pode ler. Já está aqui o escrito. Só um instantinho, Carolina, então. A Elaine diz assim: ele é admirável, o que admiro muito é sua autenticidade como pessoa e escritor, sua experiência, que compartilha sobre suas angústias, sua ética que passa quando lemos no início sobre ele. Obrigada, então, Elaine. Vocês querem comentar alguma coisa? Matheus? Danilo? Não necessariamente, eu acho que ela também está falando um pouco da experiência dela, né? Isso. Então, Rita, posso dizer algo? Deixa vamos para a Carolina. Primeiro, depois você entra. Isso. Perfeito. Eu achei belíssimo os testemunhos de vocês, profundos, realmente inspiradores. E no seu texto, Danilo, você disse que havia topado com Abel na sua cidade Enigma, não é? Você fala no infamiliar. E você disse, eu acho, no seu texto, eu busquei sem saber exatamente o que queria buscar, né? E eu acho que a partir da percepção dessa falta, né, desse furo que está presente no ser falante, né, você encontra na literatura de Osman Lins algo que faz amarra. E eu achei isso, assim, extraordinário. Vocês dois fizeram um testemunho, fiquei muito emocionada e é bom fazer parte desse grupo, viu? É uma coisa assim que alimenta a gente e é uma riqueza imensa. Eu agradeço e parabéns aos dois. Obrigada, Carolina. Muito bonito. Fran, você, depois eu vou também entrar aqui na filinha. Certo. Não, eu queria dizer para Danilo que possivelmente ele curta um livro em particular da coleção sobre Osman Lins que publicou a Sigla Viva, que a gente organizou, que é o Quem Sou,
porque justamente a proposta que pensou Elizabeth para esse livro foi tentar escrever um artigo acadêmico sobre a rainha, cada autor com um determinado tema, como se o autor do texto fosse o professor, ou pelo menos esse era o plano, né? Não todos os textos tiveram esse resultado, mas alguns tentamos levar muito a sério esse desafio, e eu acho que possivelmente Danilo curta muito esse livro, né? E a segunda coisa era uma pergunta para a Ara. Eu queria saber como sentiu ela a experiência. Não sei se é a primeira vez, acredito que não, mas de ensinar a Valovara, sabe? Sei lá, me deu vontade de ouvir um pouquinho a Ara. Obrigada. Com gosto, Fran. Eu vou falar para você das três giros aí do livro, né? Quando eu cheguei do doutorado na UFMA, aquela coisa assim meio perdida, a Betinha me disse, olha, quando você voltar, vão te escravizar no departamento. De modo, Fran, que eu cheguei do doutorado cheia de Alice, de Osman, não sei o que lá, e fui dar aula de inglês no curso de turismo. Sabe, assim, porque estava com necessidade de professor, aquela coisa da vida aqui, né? Mas eu nunca abri mão de ministrar disciplinas de literatura, só que aqui na UFMA me cabe as disciplinas de literatura de língua inglesa, e eu tinha uma teatro, e era uma turma ótima, e aí eu disse, eu vou fisgar esses aqui. Então, esses primeiros alunos, vamos ler alguma coisa junto? Vamos. Aí eu disse, olha, eu quero fazer o mesmo sistema que a minha orientadora fez, aprendi, eu acho isso fabuloso, que é ler junto e discutir as teorias, e a gente começou a ler. O que vocês querem? Ia começar. O que vocês querem começar a ler comigo? Alice! Eu já estava, ao mesmo tempo, gostando, mas querendo, né, variar. E aí, ficamos ali, sabe, no morro. Aí veio a turma da qual a Tarsila faz parte, que eu ministrava disciplina de poesia de língua inglesa. E foi uma turma, assim, meu Deus, 4 dos alunos dessa turma foram os 4 primeiros grifos, a gente era muito colado, e aí, vamos sentar para nos reunir e decidir primeiro, o que vocês querem ler? A Valovara! De tanto que eu falava, então foi maravilhoso fazer aquela primeira leitura com eles, né? Do meio para o fim, Cacá entrou também por internet, e a gente fez um workshop no fim do ano, já tendo terminado o livro. Ainda bem no começo, eu não tinha familiaridade ainda com pesquisa, nem nada. Depois, a gente já leu, aí o grupo na graduação, eu ainda não estou na pós, e na nossa pós só tem mestrado ainda, Fran, então é muito rápido quando eles entram, daqui a um tempo já estão se formando, sabe? Aí o que está ficando é que os que já se formaram continuam, às vezes eles não estão lendo, mas estão no grupo, enfim. E aí quando foi no ano passado, no começo do ano, primeira semana, eu sempre convido, olha, eu tenho um grupo tal para os alunos que eu não conheço. E hoje, especificamente, a gente vai começar uma leitura, justamente onde o Matheus estava, que era uma literatura de língua inglesa 2. E aí era logo depois do almoço, e ele foi, assim, desavisado, e quando a gente leu a R1, o menino ficou assim, como assim? Aqui fala de alquimia, aqui fala de... Ele conseguiu, assim, pescar, só na R1, sem coisas. E aí a gente vai retroalimentando, sabe, Fran? Eu aprendo muito. E por falar também de Matheus, além das coisas milhares que eles trazem, 2 pontos sobre a leitura. Que com a chegada da pandemia, que todo mundo ficou assim meio doido, assim, sem aula, sem perder, ao invés de ter uma reunião semanal, a gente passou a ter 2. Então, a gente ficou muito colado na pandemia. A gente leu, tanto que a gente deu conta de ler 2 livros grandes e difíceis, 2 vezes por semana. E ainda, o grifo cine, que isso aí Danilo pode explicar melhor depois. Então, assim, a minha experiência com eles, de falar de A Valovara em especial, é quase como se fosse um pós-doc por leitura, sabe?
muita coisa que se aprende, que está em circulação, de ver como o outro vê, de ver que o outro vê o que você já viu. É muito bacana, muito bacana. Eu tenho aprendido muito com eles, muitíssimo. Tanto que, aí vem a segunda coisa, a gente está na grande aventura de ler a Divina Comédia juntos. Nessa daí, eu nunca tinha lido ela todinha assim, confesso, né? Acho que é um dos muitos livros, um dos muitos que é muito citado e pouco lido, cabo a rabo, e a gente está fazendo essa leitura juntos. Só que nessa leitura aí, quem está sendo vigília é o Mateus, porque esse menino, ele está começando assim a destrinchar a Divina Comédia de uma maneira impressionante, né? Hoje eu vou aprender a Divina Comédia, e ele vem, ele vira assim, notas de rodapé vezes 5. Então, assim, eu tenho aprendido muito, tem sido muito, muito bacana, muito democrático e enriquecedor, de todas as formas que você imaginar. E a outra coisa que eu compartilho, mas isso eu vou deixar para falar depois. Respondi, Fran? Claro, Arita, obrigada aos 3. Tá certo. Que eu vou entrar também na filinha aqui, que é para contar também que uma das atividades muito bacanas que eu tive a ideia e a gente fez, quando a gente terminou de ler o retábulo, foi que cada um escrevesse a sua história para sua avó. E eu ainda vou procurar um jeito de fazer a publicação. O Mateus ainda não dá. Que maravilha. E são 7, Danilo. O Danilo já estava. Ele tem um texto maravilhoso para a avó dele. Sim, eu não lembro quantos que foram. Não lembro quantos. Eram 6 ou 7, cada um. Aí a gente se reuniu aqui na minha casa. E aí cada um leu o seu texto para a avó. Foi uma parte inteira de... Essa atividade acabou gerando algo bem mais produtivo para mim, que a partir desse conto que a gente escreveu, baseado no retábulo, eu desenvolvi a ideia e escrevi um livro completo, que está em processo de publicação agora, segundo semestre de 2021, vai estar aí nas livrarias. Maravilha, e é totalmente inspirado, assim, 100% inspirado na obra osmaniana. Ele só existiu, esse livro só existiu por causa do Osman, ele todo inspirado Eu até utilizo algumas técnicas narrativas que ele utiliza em Nove Novenas, assim, totalmente inspirado naquilo ali. Eu já ia chegar nessa parte, eu ia falar do Alodomira, que é o livro que o Danilo escreveu, eu não terminei ainda de ler, estou com o PDF. E era isso, vou até anotar aqui, era a oficina da avó, que eu vou providenciar para que seja publicado na internet ou algo assim. Mencionar a leitura da comédia, que a gente está tendo toda terça-feira, às 14 horas, todos são convidados também. A gente está no qual canto, Mateus? No 15º. Sim, a gente está indo para o 15º agora. Não, a gente está indo para o 16. Sim, e a minha pergunta é justamente para você, Danilo, já faço a tua. Mateus, qual a relação mais imediata que você faz? Nossa, o susto, não sabia que eu ia perguntar. Entre a leitura, que a gente está ainda bem aqui no começo do Inferno, com a Valovara, o que é mais gritante para ti, de semelhança? Bom, eu já li, né, o A Valovara todo, então, em comparação com todo o A Valovara, eu acho que, assim, de certa forma, como eu vejo o Dante muito preocupado com essa espécie de mapeamento da condição humana, das coisas que levaram ele até onde ele está, onde ele se encontra lá naquela selva, né, e depois tem todo um processo, eu consigo ver esses elementos se manifestarem na obra de Osman, no A Valovara, especificamente, né? Que até tem uma das epígrafes, uma parte dedicada, né, a uma citação que está dentro do livro do Kurtz, lá sobre a Idade Média, a literatura, está falando sobre a Divina Comédia, né? Então,
tem esses momentos, assim, na Avalovara, em que os personagens fazem esses questionamentos, principalmente a personagem símbolo, que ela vem lá desde do aparecimento, que ela fica questionando alguns momentos sobre o corpo, ela questiona sobre os pais. Quem são meus pais? Esses são os meus pais? Foram eles que me geraram? Foram eles que fizeram meu corpo? Então, tem toda uma carga de reflexão filosófica em Avalovara, que isso se manifesta também nas outras linhas, quando há aquelas perguntas a respeito da real identidade das coisas, do nome verdadeiro, de quando existem essas questões que se apresentam para os personagens, né, da identidade, quando o Iólico aparece, fala o verdadeiro rosto dele, porque ele se esconde, talvez, né, em termos de reflexão, de filosofia, eu acho que eles se aproximam muito nisso, nessa questão de humanidade, do que nos torna seres humanos. Essa investigação, eles partilham dessa investigação de o que é um ser humano, tanto a Divina Comédia quanto o Avalovara. Bem, obrigada. Arinha, oi. Por que você não solicita ao Danilo que... Já ia fazer agora isso. Além de toda essa paixão que eles estão envolvidos, o Danilo tem algo que, além do texto, né, do livro A Lodomira, que ele vai lançar no segundo semestre, ele fez um disco que saiu na plataforma do Spotify. Ele também compõe, canta muito bem, toca muito bem também, que eu já vi. E aí ele vai compartilhar, vamos tentar compartilhar aqui uma das faixas do... A Luciana também é uma grifa, também uma pibi que está pesquisando sobre o tarô, que é algo que eu gosto bastante. Mas, Danilo, vamos tentar? Sim. Dando uma explicação, a professora Araci, ela faz muito minha bola, eu não esperem tanto assim, mas sim, eu gravei, durante essa pandemia, eu gravei um álbum inspirado em Avalovara. Algumas músicas são bem mais inspiradas do que outras, mas ele todo, assim, segue o conceito de inspiração em Avalovara. O nome do álbum se chama Nascida e Nascida. A capa é a minha interpretação da Ana, da mulher símbolo, que eu passei as características dela para uma desenhista e ela trabalhou comigo, a gente trabalhou e fez essa capa. Eu vou tentar apresentar aqui para vocês, eu estou com o Spotify aberto, tentar apresentar só uma música aqui. Vocês me digam se vocês estão vendo e depois me digam se vocês estão ouvindo. Estão vendo a tela? Estamos vendo a tela e foi começando a começou a tocar? Tá, então eu vou deixar tocar aqui. Incerto sopra o vento, entre as antenas e os altos anúncios sobre os edifícios. Dourado rumor de abelhas semelhante a uma chuva desce do céu sobre a cidade. Em decomposição. Você precisa ficar quieto, minha cabeça martelando, só que tudo ficou perto. Não existe mais diferença entre mim e todo o resto. Eu virei unidade nas ruas dessa cidade. Eu presto um testemunho desse mundo vagabundo. Sangue imundo chove do meu pulso, posso assim me transformar numa vivida de pássaros, um ser feito de palavras. Uma mulher de cidade, solto ao lunar.
das máquinas marchando pela rua, eu deitada toda nua, 4 olhos, 2 bocas, 1000 idades no meu peito. Sou humano, sou perfeito, bato meia-noite, agora é hora de voar pro paraíso. Eu morro nos teus braços, num tapete tapeado de enfeites, animais alados rolam pela minha pele, estreite, se fasciculado, imundo ensaio de sorriso. Rolei os 4 cantos e não achei no meu cacife nenhum mestre de palavras que pudesse me falar qual pergunta que queima essa gigante espera me lá. Muito bom. Maravilha. Nossa, muito bom mesmo. Olha aí, que coisa orgulhosa. É a coisa mais orgulhosa. Parabéns. É um cachorro. Muito obrigado. Aos que quiserem ouvir as outras músicas, tá completamente disponível aí no Spotify, em algumas outras plataformas também, o Deezer. O álbum se chama Nascida e Nascida. Ok, maravilha, eu vou para lá. Depois eu vou para lá. Muito bom. Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa? Falar do seu primeiro Osman, uma tarde osmaniana leve, cheia de, como é que se diz? Oh, meu Deus, quando é o verde, novo, fugiu a palavra. Elaine, mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria aproveitar para dizer a todos vocês que estão aqui que na próxima semana nós estaremos num simpósio dentro de um encontro sobre arquivística e crítica genética na Universidade Estadual do Piauí. E eu, a Araci e o Cássio, nós organizamos um simpósio sobre
Osman Lins e o mundo dos arquivos, né? As pesquisas feitas a partir do exame de material arquivístico. Esse encontro, então, vai acontecer, nós já temos hora, às 14 horas de 3 tardes. Dia 24, dia 25 e dia 26, da próxima semana. Próxima semana, não é, Ara? Já, quarta, quinta e sexta. Exato, quarta, quinta e sexta da próxima semana, às 14 horas. Nós não temos ainda o link, mas eu posso mandar para vocês. Mas eu tenho a impressão que vocês... Será que eles teriam que se inscrever, não é, Ara? Quem se interessar tem que se inscrever. E aqui a Ara acabou de enviar o link como ouvintes, né? Se inscrever como ouvintes. Até o dia 23. Isso. Ouvinte R$30, aí tem ouvinte, mas oficina R$40. A apresentação já foi fechada. Mas o ouvinte está aberto. Eu acho que eles deixam aberto até perto, não é? Até 23. Na véspera do início. E o ouvinte, mas a oficina tem vários temas de oficina, até o dia 22. Isso. Então, quem se interessar, acho que vai ser um simpósio, assim, pelo menos instigante, porque trabalha com material inédito, com material descoberto nos arquivos. E aí eu estou convidando vocês que nos assistem aqui, e a gente... Então, daqui a 15 dias, eu acho que é o último dia do mês, não é? De março, o nosso próximo programa. Acho que daqui a 15 dias é 31, não é? Exatamente. Isso mesmo. Dia 31 de março. Certo. Bom, sendo assim, podemos partir para o encerramento, ou mais alguém quer contar do seu primeiro Osman? Pena também eu de acho que a Elaine levantou aqui, a mão, né? Ângela teria gostado muito de ouvi-los, mas está gravado, depois eu vou passar para ela, a filha de Osman Lins. Né? Isso. Que está se recuperando em casa, está bem agora, mas ainda muito debilitada. A Covid não é brincadeira, não é uma gripezinha. Então, eu queria agradecer muitíssimo aos meninos, a Matheus e Danilo, e a Ara, né, por esse encantamento, porque, de certo modo, eu me sinto também responsável aqui no meu cantinho e me dá uma felicidade imensa, imensa, de ver que as coisas continuarão, né? Isso é algo assim, é como filho, neto, bisneto, né? É uma continuidade, uma geração atrás da outra. E isso me enche de felicidade. Deixo, assim, um obrigado imenso a vocês todos por terem aceito esse convite, por terem vindo aqui compartilhar conosco a visão de vocês e a pesquisa que vocês estão dando início agora, né? E a Ara também por tudo que ela tem feito, e vamos cada vez mais juntos nos prepararmos para os 100 anos, não é? Quanta coisa a gente não vai poder fazer, não é, Danilo? Música, muita coisa. Vamos começar a pensar em muitas coisas. Isso, a gente está já fazendo a armação do elo, do 6º elo, que deve ser em setembro até agora, né? Eu também já estou incentivando os meninos a começarem a sedimentar mais a pesquisa para tentar apresentar alguma coisa. E a gente vai fazer... nosso elo tem a diferença do outro, que vai ser aberto para inscrição, né? Para quem quiser apresentar. Porque como o outro foi feito assim, de supetão, foi feito assim, de repente... Toque de caixa. E a gente não tinha tempo de esperar que as pessoas se inscrevessem, que fossem avaliados, mandar carta de aceite. Então, foi assim, peguei algumas pessoas, convidei e coloquei ali. Agora não, agora vai ser como sempre foi, aberto para inscrição de quem queira, né? E depois das inscrições é que a gente vai, então, montar
a programação. Né? Isso. O projeto já está pronto, Isso. Dentro de pouco vai ser divulgado, e eu espero que vocês possam participar, né, se aproximar também, enfim. Exatamente. E até lá, provavelmente, eu também estou armando com eles, já aí por uma formalidade, mas que também ajuda muito, é um seminário do PIBIC. Vou fazer um pequeno... A gente está montando aí se vai ser um workshop, se vai ser uma jornada de um dia, alguma coisa assim. E aí eu muito também, bom. Quando estiver pronto, a gente avisa. Perfeito. Tá, vamos ver o que mais. A Elaine tem um comentário. Marta não conseguiu ouvir, eu vou mandar o link para você, Marta. Está aí também. A Elaine diz, gratidão por esse grande e belo trabalho aqui. Vocês estão de parabéns. Tentarei participar do evento a semana que vem. Um abraço no coração de vocês que têm literatura e arte na vida. Tenho que sair agora, fiquem com Deus. Obrigada, Elaine. Obrigada. Então, um abraço nosso para todos vocês e até a próxima semana ou até daqui a 15 dias no próximo Osmanize-se. Ok? Obrigada, Mayara. Tchau, Marta. Matheus e Danilo. Tchau, gente. Joia, parabéns. Vocês são maravilhosos. Obrigada, Fernanda. Foi muito bom mesmo.